Olá pessoal, eu sou o professor Christopher e nesse quarto vídeo tutorial da série que estou preparando como material de apoio para os meus alunos de tratamento de imagem da UTF-PR, vamos explorar um exercício bastante similar àquele que desenvolvemos anteriormente. Dessa vez, continuaremos trabalhando com ferramentas para seleção de imagens com fundo branco isolado. Entretanto, utilizaremos técnicas um pouco diferentes daquelas exploradas no exercício anterior e também trabalharemos com manipulações de cores com modo duotônico, certo? Então vamos dar uma olhada nas imagens que temos de referência para o desenvolvimento desse exercício. Então a primeira delas é a imagem do banco. Como eu falei para vocês, é uma imagem com fundo branco isolado. A segunda imagem é a dessa floresta aqui, com esse efeito de luz entre as árvores. E o resultado pretendido para o exercício é esta montagem aqui, correto? Então, como é que nós vamos desenvolver esse trabalho? Vamos para o Photoshop, abrir essas duas imagens lá. Certo? Temos as imagens aqui no Photoshop e agora vamos dar uma olhada nas especificações desse exercício 4. Então, os detalhes do exercício são: tamanho da imagem final 1280 por 720 pixels, no modo de cor RGB, e aí eu preciso exportar dois arquivos digitais no fim do exercício. Um deles em PNG e outro em JPEG com compressão 10, certo? Então, antes de tudo, vamos fazer como fizemos no exercício anterior e analisar as características dessa imagem aqui que servirá de fundo. Então, vou lá para o menu Image e Image Size, ou Ctrl Alt I também serve, e consigo ver aqui as dimensões em pixels da minha imagem original. Ela tem 2400 por 1800 pixels. O que eu preciso ter é 1024 pixels de largura por 768. Então, como vocês devem lembrar, antes de fazer qualquer redimensionamento da minha imagem, eu tenho que convertê-la em objeto inteligente. Portanto, vou cancelar aqui essa opção de tamanho da imagem, venho aqui no painel lateral sobre o Layer e clico com o botão direito, escolho a opção Convert to Smart Object, ou converter para objeto inteligente. Uma vez feito isso, vou renomear a minha camada e colocar um nome que faça sentido para mim. Então, duplo clique no nome, e aqui vou colocar um nome que seja inteligível, no meu caso. Certo? Agora sim, posso dar prosseguimento ao redimensionamento da imagem. Então, volto lá para o menu superior Image e Image Size. E aqui eu defino as dimensões que o exercício dá para mim. Então, 1280 pixels. E a altura que ele especifica é de 720 pixels. Aqui eu tenho 960, o que é um pouco diferente, mas esse detalhe aqui de ajustar a altura eu vou ter que fazer com o Canvas Size e não com o Image Size. Dou um OK. Agora a minha imagem está redimensionada. Então eu vou para as opções de tamanho da tela de pintura para fazer o corte necessário e atingir a altura correta para o meu arquivo final. Então, Image e Canvas Size. Mudo aqui a dimensão, a unidade de medida para pixels e especifico o que o exercício me pede. Então, 720 pixels na imagem final. Nesse caso, como eu vou inserir o meu banco nessa região aqui da imagem, faz mais sentido que eu corte na parte de cima. Então eu vou apertar a seta aqui embaixo para manter a região de baixo intocada e mexer só na região de cima, fazer o corte só aqui.
certo? Então dou um OK. Confirmo que eu quero redimensionar a minha tela para um tamanho menor do que era originalmente e tenho essa imagem de fundo já preparada para fazer a montagem. Tranquilo até aqui? Vamos então para o próximo passo, que é fazer o recorte do banco. Então venho para essa outra aba e agora eu vou fazer algo bastante similar àquilo que eu fiz no exercício anterior. Só que vamos praticar o uso de uma outra ferramenta. Em vez de usar a Quick Selection, vamos usar a varinha mágica. Então, como que a varinha mágica funciona? No Quick Selection eu tenho um pincel para ir selecionando regiões aos poucos. Na varinha mágica eu vou clicar sobre um pixel e ela vai pegar todos os pixels que estejam lado a lado e que tenham valores próximos ou iguais de cor em relação àquele pixel sobre o qual eu cliquei. Então, se eu clicar aqui nessa região, a tendência é que ele selecione todo esse fundo branco ao redor do banco. Vamos ver o resultado? É exatamente esse o efeito, o resultado que nós temos. Então ele selecionou toda essa região. Alguns detalhes que nós podemos verificar quanto à varinha mágica. Primeiro, assim como a ferramenta Quick Selection, eu tenho várias formas de seleção. Então, tem a seleção de apenas manter a seleção atual. Portanto, se eu clicar com esse modo numa outra região da imagem, ele vai apagar essa seleção. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele simplesmente exclui, né, a seleção anterior e pega só a próxima que eu fiz. Eu tenho a opção de adicionar seleção à seleção atual. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai manter essa imagem, essa seleção que eu já tinha feito, e vai selecionar essa região junto. Aqui também, por exemplo, então tem essas três regiões selecionadas. Tem a opção de fazer a subtração da região. Então, no caso, eu posso subtrair essa região aqui, mantendo as que eu tinha anteriormente. E posso fazer interseção, mas no caso a interseção aqui na nossa imagem não vai ter nenhuma região em que eu possa mostrar esse efeito, certo? Outra característica importante da varinha mágica é essa questão da tolerância. Então, se eu aumentar a tolerância, ele tende a pegar pixels mais diferentes, né? Então pegar, por exemplo, cinzas junto com os brancos, e se eu diminuir a tolerância, colocar em valores mínimos aqui, o resultado é que ele tende a pegar cada vez menos pixels, porque ele só vai pegar os pixels que sejam efetivamente mais parecidos com aquele sobre o qual eu cliquei. Certo, pessoal? Para esse exercício, para fazer essa seleção aqui, o valor que eu recomendo que vocês deixem como tolerância é de 10. Vai funcionar adequadamente, tanto para esse exercício como para a maioria das situações que vocês precisarem fazer uso da varinha mágica. Então uma tolerância de 10 é bastante adequada, mas em algumas situações pode ser que vocês precisem mudar isso. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento, saibam para que serve essa tolerância, e numa situação em que vocês precisarem mudar esse parâmetro, aí vocês busquem alterá-lo, certo? Por fim, a última coisa que eu quero comentar com vocês é essa opção aqui do contíguo. O que que significa? Então, como vocês podem verificar aqui, se eu clicar com a varinha mágica nessa região aqui do fundo, ela só vai pegar os pixels brancos que estiverem nessa região do fundo. Não vai pegar os pixels brancos que estiverem aqui nessa região, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Por quê? Porque eles estão separados entre si por áreas de cores diferentes. Isso que é a opção contígua, certo? Se eu desativar a opção do contíguo, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos os pixels na minha imagem que tenham valores semelhantes àquele sobre o qual eu cliquei. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesse buraco
né, que é similar ao desenho de uma fechadura aqui no centro do banco. Ele vai pegar todos os brancos que eu tiver na minha imagem. Isso pode parecer uma boa ideia a princípio para fazer o recorte do banco, mas ele vai pegar algumas regiões que são indesejáveis, como essas aqui no pé do banco, dentro do banco efetivamente. E não é isso que nós queremos. Portanto, eu vou reativar a opção Contigo, vou desfazer essa seleção que eu já criei, e aqui para tirar a seleção de uma imagem, eu aperto Ctrl e a tecla D. Então tiro a seleção, e vou fazer uma seleção então pela varinha mágica, tolerância 10, ajuste contíguo, e aqui essa opção de somar as novas seleções à seleção atual. E vou selecionando as regiões brancas. Então vou começar aqui pelo fundo, e ir pegando esses vãos no meio do banco. Certo? Pode parecer um pouco trabalhoso ter que pegar um a um, mas nessa imagem é relativamente simples fazer isso, e não vai me gastar tanto tempo assim. É um processo bem rápido, certo? Tão rápido que ele já está pronto. Já tem a minha seleção aqui do fundo, tranquilo? Então, de modo similar ao que eu fiz no exercício anterior, o que eu preciso fazer agora é inverter essa seleção para pegar apenas o banco e fazer uma máscara de recorte nessa camada. Então, lembra lá como é que faz? Inverter a seleção, eu venho em Select e Inverse, ou Shift Ctrl e I, e com a seleção ajustada para o banco agora, eu faço a minha máscara de recorte. Lembra da máscara de recorte? Painel lateral aqui, lá embaixo o botão que é um retângulo com um círculo no meio. Aperto, né, dou um clique normal nele e ele cria uma máscara de recorte. Posso verificar o desenho da minha máscara de recorte clicando na miniatura com a tecla Alt apertada. Então aqui consigo ver a máscara. A princípio ela parece estar bem adequada. Então voltamos para a visualização da minha imagem. Então clicando só aqui na miniatura, certo? E o que eu vou fazer agora é renomear essa camada e convertê-la em objeto inteligente. Então, para renomear, um duplo clique aqui no nome da camada. Vou chamá-la de banco, porque é um nome que faz sentido para mim. E agora, clicar com o botão direito também no nome da camada e escolher a opção Convert to Smart Object. Então agora eu tenho essa minha camada convertida num objeto inteligente e posso redimensioná-la, posso girar, que os pixels originais da minha imagem vão estar guardados aqui dentro do objeto inteligente, certo? Mas esse objeto inteligente, eu não tenho muito o que fazer com ele neste arquivo, eu preciso passá-lo para o fundo da floresta. Então eu vou vir aqui no Layer, no painel lateral, clicar com o botão direito e selecionar a opção Duplicate Layer, ou duplicar camada. Aqui eu vou escolher o arquivo no qual eu quero jogar essa camada, que é o arquivo da floresta, e vou dar um OK. Então parece que não aconteceu nada, mas se eu for para o arquivo que tem a floresta, eu consigo verificar que o meu banco foi inserido aqui. E aqui nós conseguimos ver um problema dessa seleção que foi feita com a varinha mágica. Qual que é? Vocês conseguem ver essa borda branca ao redor do banco? Isso daqui não é desejável, vai dar um efeito bem ruim para a minha imagem. Como é que eu posso corrigir isso? Eu vou, então, abrir o meu objeto inteligente e corrigir lá. Para abrir o objeto inteligente, eu dou um duplo clique aqui na miniatura dele, que ele vai abrir diretamente esse objeto inteligente numa nova aba do Photoshop. E agora, como é que nós vamos fazer para resolver essa borda branca? Então, vamos pensar aqui como é que isso vai funcionar. Essa borda branca, ela é algo em torno de 1 pixel que está ficando a mais do que eu deveria ter na minha seleção. Então eu preciso contrair essa minha seleção, ou seja, fazer com que aqui
na minha máscara de recorte, o preto penetre em torno de 1 pixel na região que está em branco, e assim eu vou evitar aquela borda branca. Entretanto, se eu fizer apenas essa penetração do preto por 1 pixel, o que vai acontecer é que a minha seleção vai ficar um pouco dura, vai ficar uma borda muito nítida para fazer o recorte desse banco. Então, eu sugiro que a gente use um ajuste de 2 pixels, então fazer esse preto penetrar 2 pixels na área branca, e aí fazer uma suavização de 1 pixel nessa seleção, certo? Dessa forma nós vamos evitar aquela borda branca e conseguir ainda assim uma seleção bastante precisa e que não vai ficar com aquela cara muito dura na hora que eu fizer a montagem. Certo? Como é que isso vai funcionar então? Eu vou converter aqui essa minha máscara numa seleção. Para fazer isso, eu aperto a tecla Ctrl e clico na miniatura da máscara. Vejam como agora ela virou uma seleção. E o detalhe é que eu tenho essa seleção da área branca. Eu preciso convertê-la numa seleção da área preta. Para fazer isso, o que eu devo fazer? Eu tenho que inverter a minha seleção. Já aprendemos como é que faz isso, então menu superior Select, Inverse, e agora eu tenho a seleção do preto. Para fazer com que esse preto penetre 2 pixels na área branca, eu tenho que expandir essa seleção que eu tenho atualmente para 2 pixels. Para isso, eu venho aqui em Select, Modify e Expand. E vou colocar como padrão aqui, como parâmetro, 2 pixels. Certo? Vamos dar um zoom aqui com o Ctrl+, para ver o que aconteceu. Então percebam que a minha seleção ela avançou 2 pixels dentro da área branca. Era mais ou menos isso que a gente queria. Então, o que eu vou fazer agora é preencher essa seleção com a cor preta. Como é que eu faço isso? Dá uma olhada aqui na barra lateral à esquerda, eu tenho 2 cores, a cor de primeiro plano e a cor do plano de fundo. Para preencher alguma coisa, alguma seleção com a cor do primeiro plano, eu aperto Alt e Delete. Para preencher alguma coisa com a cor do plano de fundo, eu aperto Ctrl e Delete. Como aqui eu quero preencher essa minha seleção com a cor do plano de fundo, que nesse meu caso é o preto, eu vou apertar então Ctrl e Delete. E esse é o resultado que nós temos. Como eu falei para vocês, essa minha seleção ela está um contorno bem duro. Então se eu ativar aqui o banco, eu posso ver que está uma seleção meio feia, meio estranha aqui. Então, para resolver isso, eu vou clicar na miniatura da máscara e vou vir no painel de propriedades, que eu acho em Window ou janela e Properties ou propriedades. Então ele vai abrir este painel aqui na lateral e eu vou fazer um ajuste de Feather, ou então de distribuição aqui de... Eu não lembro exatamente a tradução em português, mas enfim, eu vou fazer esse ajuste aqui por 1 pixel. É um ajuste de difusão, se eu não me engano, e vou confirmar aqui. Vocês podem ver a diferença, ele deu uma suavizada nessa minha seleção. Então agora, essa minha seleção parece bem mais suave, bem mais adequada do que como eu tinha antes, que estava uma seleção dura, uma seleção estranha. Certo? Como é que eu vou fazer para ver se esses ajustes resolveram o meu problema? Eu vou salvar esse objeto inteligente, então só apertar Ctrl e S e fechar o objeto inteligente para voltar para a imagem da floresta, que é aqui onde eu tenho essa montagem. Percebam que agora essa minha seleção está muito mais precisa, não tem mais aquela borda branca, e ela ficou com um aspecto suave.
Então, um resultado bem mais interessante do que aquele que eu tinha originalmente com a varinha mágica. Certo, pessoal? Então, professor, como é que eu vou saber qual que é o ajuste que eu tenho que fazer para melhorar essa minha seleção? Enfim, isso é uma coisa que você vai aprender com a prática e você vai desenvolver com o tempo. Porque pegar esses detalhes de como melhorar uma seleção com esses recursos, com essas técnicas que exigem um pouco mais de estratégia para você resolver um problema no software, é uma coisa que só vem com o tempo, com a prática mesmo. Então não se preocupe de querer acertar sempre desde o começo, porque esse é um tipo de habilidade que você vai desenvolver ao longo da sua experiência com as ferramentas, certo? Então agora, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, e o que eu tenho que fazer é ajustar o tamanho e a posição desse banco dentro da composição da imagem original. Lembram como é que eu faço isso? Então eu tenho que selecionar a camada do banco. Opa, eu dei um duplo clique e abri as propriedades, perdão. Mas enfim, eu seleciono essa camada do banco e vou em Edit e Free Transform, ou aperto Ctrl T no teclado. Venho aqui para a extremidade da caixa delimitadora, clico e arrasto. Então aqui eu consigo fazer ajustes bem livres de transformação desse objeto. Para manter as dimensões, as proporções da minha imagem original, eu aperto Shift e continuo apertando enquanto eu redimensiono a imagem. Dou um Ctrl 0 aqui para visualizar, para ajustar a visualização da imagem ao tamanho da minha tela do computador. E aqui ajusto o tamanho do banco para a composição que eu julgue adequada dentro dessa imagem. Então digamos que esse tamanho aqui do banco está ok para mim. Então eu aperto Enter para fixar essa transformação e tenho o banco aplicado nessa região da floresta. Ok, mas ele ainda não parece muito realista. Enfim, nós não estamos procurando um efeito 100% realista, mas a gente pode melhorar um pouco essa ilusão de montagem aqui. O que a gente pode fazer nessa imagem para melhorar um pouco então essa ilusão? Vamos tentar colocar uma sombra aqui embaixo do banco. Só que em vez da gente usar o efeito Drop Shadow, como a gente fez na imagem anterior, do exercício 3, vamos pintar uma sombra com o pincel aqui. Então, como que eu posso fazer esse processo? Eu crio uma nova camada entre o banco e a floresta. Então, venho aqui nesse botão, que é o segundo da direita para a esquerda, na parte inferior do meu painel lateral à direita, e ele cria uma nova camada. Então eu tenho que colocá-la entre o banco e a floresta. Então eu vou clicar aqui e arrastar para ficar entre as duas camadas. E agora eu vou dar um nome para essa camada. Como eu vou colocar sombra aqui, então eu vou colocar o nome de sombra. Tranquilo, pessoal? Próximo passo. Eu vou pegar então a ferramenta pincel. A ferramenta pincel é esta ferramenta que eu tenho aqui, e ela é acionada pelo atalho do teclado pela letra B. Não confundam com o pincel da Quick Selection. O pincel da Quick Selection não vai funcionar por aquilo que a gente tem que fazer aqui, certo? O tamanho do meu pincel nesse caso está com 6 pixels, que é muito pequeno para fazer uma sombra minimamente aceitável nesse caso. Então eu tenho que aumentar o tamanho do meu pincel. Então clico aqui e no tamanho eu redimensiono para algo que fique adequado à minha imagem. Nesse caso vai ser algo em torno de uns 150 pixels. Então mais ou menos aqui já vai ser suficiente para mim. E a dureza do meu pincel, ou seja, hardness, eu vou deixar em 0%, para que eu consiga um efeito de pintura bem suave, né, bem assim um degradê que não seja muito duro para fazer essa sombra. E aqui eu vou pintando embaixo do banco para tentar simular esse efeito de sombra
que ele daria se efetivamente estivesse aplicado, se o banco realmente fizesse parte dessa paisagem da floresta. Tranquilo? Então aqui fiz uma sombra mais ou menos, só que qual que é o problema? Essa minha camada da sombra, ela está opaca, então ela não cria um efeito muito convincente de sombra, uma vez que eu pinto aqui com o pincel. Como que eu faço para melhorar esse efeito da sombra? Eu vou mudar aquilo que nós chamamos de modo de mesclagem da camada, que é basicamente como se fosse a transparência da camada. Então aqui a transparência, na verdade, ela está como opaca, e eu preciso deixar uma transparência que seja uma sobreposição das cores que eu tenho nesse layer para as cores que eu tenho nos layers inferiores. Como é que eu faço isso? Então venho aqui para o painel lateral, seleciono a camada da sombra, e aqui onde está normal é o modo de mesclagem da camada. Eu vou mudar nesse caso para multiply ou multiplicação. Vejam como o efeito da sombra já mudou bastante aqui. Entretanto, ele ainda está muito escuro, está um pouco estranho, não está gerando uma ilusão convincente de que esse banco está fazendo sombra, porque essa sombra está muito pesada. Então, eu vou mexer aqui na opacidade da camada. Então, eu clico aqui e eu posso digitar um número ou clicar e mexer no controle deslizante. Então, nesse caso, eu vou testando valores de opacidade da camada até chegar a um valor, um parâmetro que pareça algo plausível aqui na minha imagem. Então, por exemplo, 75% ficou mais ou menos adequado, certo? Então, eu vou fixar a opacidade da camada em 75% para que eu tenha esse efeito aqui na minha imagem, certo? Então, eu tenho uma sombra que minimamente já parece fazer parte dessa composição, tranquilo? Então, a minha montagem ela está pronta, mas se a gente for olhar nas imagens que eu tenho originais, olhar o resultado, eu tenho que fazer ajustes de cor nessa minha imagem. E esses ajustes, mais precisamente, vão ser uma manipulação de tons duotônica. O que é isso? Vamos voltar lá para o Photoshop. E aqui eu vou pegar essas 3 camadas que fazem parte do meu arquivo, selecionar todas. Então é só clicar em cada uma com a tecla Ctrl apertada. E aqui clicar com o botão direito sobre o nome de qualquer uma delas e escolher a opção Convert to Smart Object, certo? Então ele converteu toda essa minha composição em um objeto inteligente. Então todas as informações como máscara, como modo de cor, tudo isso vai ficar salvo no meu objeto inteligente. E agora eu posso manipular as cores dessa imagem sem ter medo de errar, de fazer algo que depois gere arrependimento para mim. Tranquilo? Então, se a gente for lá em Image, Mode, e tentar usar o modo duotônico, ele não vai estar disponível. Por quê? Porque antes de converter a minha imagem para o modo duotom, eu tenho que convertê-la para tons de cinza. E é isso que eu vou fazer agora. Ele vai perguntar se eu quero rasterizar a minha imagem. Então, eu não vou rasterizar porque eu quero manter essa estrutura de objeto inteligente. E eu vou descartar as informações de cor da minha imagem. Então aqui, Discard. E agora eu tenho uma imagem em tons de cinza. Mas não é uma imagem em tons de cinza que eu preciso para o meu resultado final. Então eu vou voltar para o menu superior Image, Mode, e agora eu vou escolher a opção Duotone. E aqui então eu posso editar as definições, posso trabalhar com modo monotônico, duotônico, tritônico ou quadritônico. Vamos pegar o duotom, que já é bastante adequado para aquilo que nós precisamos. Então aqui eu posso escolher as cores que eu vou usar nesse meu duotom e posso trabalhar com as curvas. Então eu escolhi esse verde azulado aqui, vou até mudar a cor, o nome da cor
para refletir então essa cor que eu escolhi. E aqui na curva, ela originalmente vai estar uma reta. Então o aspecto dela vai ser esse aqui. Vou pegar uma segunda cor, escolher uma segunda cor que seja mais escura. Então vou pegar, por exemplo, um roxo, que vai dar um contraste bom com aquele meu verde azulado. Só que qual que é o detalhe? Quando eu escolho essas duas cores, e eu trabalho elas com curvas que sejam retas, por exemplo, que sejam curvas iguais, as duas cores vão se mesclar e dar um resultado que é praticamente uma imagem monotônica. Então, para mostrar efetivamente o efeito dessas duas cores na minha imagem, eu tenho que alterar as curvas aqui do modo duotônico. Então, o que eu sugiro que vocês façam é pegar essa curva da cor mais clara. Como é que eu faço para abrir essa curva? Eu clico nela aqui, na miniatura dela. Então, sugiro que vocês peguem a curva dessa cor mais clara e puxem ela para cima. Então, por exemplo, vocês podem fazer isso aqui, brincar com essa curva à vontade, né? Não tem uma fórmula. As próprias cores que vocês utilizarem não precisam ser as mesmas cores que eu estou utilizando aqui, então sintam-se à vontade para explorar cores diferentes. Mas eu sugiro que vocês peguem então uma cor mais clara e uma cor mais escura. Essa cor mais clara, mudem a curva alterando-a para cima, jogando então a curva lá para cima. E por outro lado, essa cor mais escura, vocês joguem ela para baixo. Então, para ter um efeito como este aqui, ó. Que agora eu vou conseguir ver então essas duas cores mais separadas na minha imagem. Tranquilo, pessoal? Enfim, aqui vocês podem ir explorando variações da curva, da forma como vocês acharem mais interessante. O ideal é realmente explorar, experimentar diversas formas aqui da curva para ver como é que ela vai se comportar, que resultados que isso vai gerar, certo? Por exemplo, digamos que esse seja o resultado que eu achei melhor, então fiz essas manipulações, agora eu vou dar OK. Então essa é a imagem que eu tenho, e esse é o resultado esperado para o objetivo. O que eu tenho que fazer agora é salvar essa imagem em modo RGB nos formatos PNG e JPEG. Então, para que eu consiga exportar essa imagem para JPEG, para PNG, eu posso escolher aqui imagem, modo e mandá-la para RGB. Só que tem um detalhe. Se eu não rasterizar, vai acontecer isso. Eu vou perder aquela informação do modo duotônico. Portanto, eu vou desfazer esse ajuste aqui. Então, Ctrl, Alt e Z. Voltar para a minha imagem. E agora, vou lá para Image, Mode, escolho RGB. E agora eu vou rasterizar a minha imagem, para que então ela mantenha essa informação do duotom. Tranquilo, pessoal? Eu só vou fazer essa rasterização para exportar o arquivo. Então, se eu precisar ter uma cópia do arquivo editável, eu vou ter que voltar alguns passos para que ele volte aqui a ser um objeto inteligente. Tudo bem? Então, agora que eu tenho essa imagem rasterizada em modo de cor RGB, eu posso exportar nos dois formatos. Então, com o JPEG a gente já trabalhou. Então, a gente já sabe que para exportar um arquivo JPEG é só vir em File e Save As. Então, escolho a pasta na qual eu quero salvar o meu arquivo, coloco aqui um nome que eu entenda que arquivo que ele é, escolho a extensão JPEG e dou um Save. Quando eu dou aqui um Save, ele abre essa janela com as opções do JPEG, e aqui
o exercício pedia uma compressão de 10. Então eu vou colocar 10. Vejam como o tamanho da imagem diminuiu bastante. Quando era 12, ela tinha 1.1 MB, e com 10 ela ficou com 550.2 KB. É praticamente metade do tamanho, certo? Dou um OK e a imagem está salva lá. Para fazer o PNG, eu posso exportar da mesma maneira que eu exportei o JPEG. Então, File, Save As. Escolho um nome, escolho o lugar e seleciono PNG aqui na lista. Só que qual que é o problema se eu fizer assim? Lembram daquela aula sobre profundidade de cor? Então, quando eu fizer esse PNG aqui, ele vai trabalhar com uma profundidade de cor bastante alta, o que vai me dar um arquivo bastante pesado no final das contas. Para que eu possa, então, controlar melhor a profundidade de cores, eu vou escolher outra opção para exportar o PNG. Então, eu vou dar um cancelar aqui e pegar aqui arquivo ou file, export ou save for web. Ou então, em versões mais antigas do Photoshop, só File e Save for Web. Tranquilo? Então, espero carregar a janela lá de opções para exportação do arquivo. E vou pegar o padrão PNG8. Vocês podem ver que nessa lista eu tenho dois padrões de PNG, o PNG8 e o PNG24. O PNG8 significa o quê? Que a profundidade de bits das cores ao longo da minha imagem inteira vai ser de 8 bits por cor, certo? 8 bits por pixel na imagem inteira. Por outro lado, o PNG24 vai ter uma profundidade de cor de 8 bits por canal. Então eu tenho muito mais informação de cor nesse padrão PNG24 do que no PNG8. No PNG8 eu tenho 256 cores e no PNG24 eu tenho 16,7 milhões de cores. Tranquilo? Como essa é uma imagem que ela é trabalhada com duotônico, então eu não preciso de 16,7 milhões de cores para ter uma reprodução adequada dela. Um PNG com 256 cores já vai atender muito bem. Então aqui vou selecionar esse padrão e dar aqui um Save. E agora eu escolho o nome do meu arquivo. Então aqui vou mudar só de JPEG para PNG. E vou dar um Save, que eu vou gerar o arquivo PNG com 256 cores. Aqui vou dar só um OK para confirmar. E ele salvou os meus dois arquivos. Vamos dar uma olhada lá na pasta? Então tem aqui o JPEG e o PNG salvos para este exercício. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós encerramos o exercício 4 e eu encontro vocês no exercício 5. Até mais!